Graça e paz a todos. Amados, vamos ver o que é ser amar ao próximo. Eu fiz aqui um resumo sobre o verdadeiro servo do Senhor pratica o amor em obediência. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Preste atenção nesse sacerdote. O homem que, diante dos olhos das pessoas, era um homem santo, homem de Deus. Quando esse sacerdote viu o homem, passou pelo outro lado. Não o ajudou. E assim também um levita. Agora era um levita, um outro homem que aos olhos dos outros era um homem santo. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou também por outro lado. Mas um samaritano, um homem que era odiado pelos santos, pelos que se diziam santos, né? Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Beberam um pouco de vinho, tá? Era forma terapêutica naquela época. E o óleo também era forma terapêutica, tá? Então, teve piedade dele, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí tem uma pergunta aqui no versículo 36. Qual destes 3 você acha que foi próximo ao homem que caiu nas mãos dos assaltantes? É uma pergunta. Vocês acham que foi o sacerdote, que era um homem santo aos olhos dos outros? O levita, que era um homem santo aos olhos dos outros? Ou o samaritano, que era odiado pelos pseudos santos? Qual desses fez a vontade do Senhor? Resposta, versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37, fala que nós devemos, independente do que seja nesse mundo, sempre fazer bem ao próximo, sem interesse algum, entende? Então, isso é fazer boas obras. Agora, será que também isso só nesse caso significa amar ao próximo? Uma pessoa está caída, precisando de um pão, precisando de um cuidados médicos, de um agasalho. Será que é só isso que é uma demonstração de amor ao próximo? Vamos ver aqui, meus amados, sobre amar ao próximo. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, como fez esse samaritano. Ele não maltratou o homem, muito pelo contrário, ele ajudou. Foi misericordioso com o samaritano. O samaritano foi misericordioso com aquele judeu que estava caído no chão. Os judeus tinham raiva deles, mas aquele samaritano não tratou eles assim. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verdade, preste atenção nisso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. Então aqui está dizendo qual é esse tipo de amor aqui. É o amor que não busca os seus próprios interesses. Ele tudo suporta. Ele espera. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Vamos ver, meus amados, o que nós podemos falar sobre a verdade? Fazer a vontade do Pai é a maior demonstração de amor ao próximo.
E qual é a vontade do Pai? Nós vivemos numa época, numa geração, quer dizer, eu tenho que falar da minha geração, né? Que as pessoas, elas dizem, não julgueis para não ser julgado. Nós entendemos que nós, que dizemos ser cristãos, a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós que falamos de família, de casamento, nós primeiro temos que saber que a restauração começa conosco. É com a gente, meus amados. E se vocês estiverem guardando rancor do cônjuge, se vocês estiverem apontando só o dedo, enquanto tem uma imensa trave nos olhos de vocês, querendo tirar o cisco do olho do irmão, primeiro vocês têm que arrancar a trave dos olhos de vocês. Então a restauração começa conosco, seja no casamento ou não, mas começa conosco. Nós temos que ter intimidade com o Senhor, isso se chama comunhão. E no livro de Ezequiel, existem 2 versículos que eu vou enfatizar aqui para vocês. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, preste atenção, que é certo, aquele ímpio morrerá, porque ele é um ímpio. E você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte daquele ímpio. Então, o que Deus está falando aqui? Aquele ímpio vai morrer, mas o papel de vocês que são cristãos é tratar com misericórdia todas as pessoas, tratar com amor. Vocês, nós cristãos, nós não temos poder de salvar ninguém. Nós somos semeadores, quem colhe é Deus. Essa grande lavoura que é o mundo, quem colhe é Deus. O apóstolo Paulo, quando foi numa sinagoga, eu não estou recordando aqui se foi em Roma, não sei, foi na sinagoga lá, pregou e foi quase agredido pelas pessoas. Ele sacudiu a poeira das sandálias e deu as costas, não voltarei mais aqui. Mas o Senhor Jesus chegou até ele em sonho, falou, volte lá, porque lá ainda existe muito dos meus. Então, nós sabemos que não existe o livre-arbítrio, mas nós sabemos que existem os eleitos de Deus, mas nenhum de nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então, por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E quem são as criaturas? Tanto os justos quanto os ímpios. Todos são criaturas de Deus. E nós temos que tratar com amor todas as criaturas. Mas nem todas as criaturas são filhos de Deus. Vocês sabem quem são os filhos de Deus? Vocês não sabem. No reino de Deus está entre nós. Mas no reino de Deus existe trigo e joios. Você não sabe quem são os joios, que eles são parecidos com trigo. Esse sacerdote que recusou ajudar o samaritano, o judeu que estava caído no chão. O levita depois, que também resolveu não ajudar o judeu que foi agredido pelos assaltantes que estava caído no chão. Foi um samaritano que cuidou dele. Então, esse sacerdote e esse levita eram joios. E para as pessoas, eles eram homens santos. Então, aqui diz o quê? Quando ele disser ao ímpio que é certo ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, sua obrigação é ser o quê? Você tem que ser o quê? O sentinela. Fala, vocês estão errando. Aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu o considerarei responsável pela morte daquele ímpio. E terminando aqui, versículo 9. Mas se você de fato advertir o ímpio para que ele desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, porque ele é um ímpio. Deus falou que já vai eliminar ele, mas você estará livre da sua responsabilidade. Então, meus amados, o que a gente entende aqui? Está em Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel 33, versículo do 8 ao 9. O que a gente entende aqui? Nós falamos da família. Eu sei que é difícil, porque existem muitos outros homens dizendo que no caso de abandono, no caso de um adultério, nós podemos nos divorciar e casar com outro. Isso é uma maior mentira que Satanás colocou na igreja, tá? Que não é igreja, né? Eu falo de igreja, é templo físico. Então, nós, como somos os que têm o Espírito Santo, nós vamos falar o quê? Não, vocês só estão aptos a casar com outra pessoa só depois que o primeiro cônjuge falecer. Aí você sim, através da viuvez, vocês podem contrair casamento com outra pessoa. Se for um abandono, se for um adultério, e vocês se casarem, mesmo vocês sendo repudiados, vocês vão estar em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então vocês têm que proclamar isso, sem ter medo, que vocês vão ser atacados. Vão ser atacados. O inferno vai se levantar contra vocês. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Tá? Isso é a maior demonstração de amor. Isso é a maior misericórdia. E olha só, coloquei a observação aqui, o amor não procura os seus próprios interesses, como diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5.
Então, quais são os seus próprios interesses? Ah, o meu cônjuge me traiu. O meu cônjuge me abandonou. O pastor da minha igreja falou que eu posso me divorciar e casar com outro. Vocês estão buscando seus próprios interesses. E qual a sua demonstração de amor e misericórdia para com o cônjuge que às vezes está com outro ou não, mas resolveu se apartar? Joelho no chão, clamar a Deus por misericórdia pela alma dele, porque ele está a caminho do inferno. Porque, como diz em 1 Coríntios capítulo 7, se um descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Ele é um descrente, ele não crê. Por mais eles podem estar frequentando religião, podem ser até pastores. Se eles se divorciarem, eles são descrentes, são filhos do diabo. E vocês têm que fazer o quê? Clamar a Deus por misericórdia. Vocês não vão buscar seu próprio interesse. Vocês vão se doar pelo cônjuge de vocês, porque vocês são uma só carne. Tá bom? Essa é também uma demonstração de amor ao próximo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.